trouxe esse material sobre o fogo só para a gente citar alguns conceitos básicos, porque hoje, quando Carol me fez a pergunta, eu fui falar sobre os elementos que compõem o fogo. Na hora me fugiu da memória um deles, o principal deles, né? E o mais perceptível, que é o calor, percebe? Eu falei do combustível e do comburente, que é necessário para haver fogo, né? Ficou faltando calor, tá? Então, a teoria básica do fogo, ele diz que o fogo nada mais é que uma reação química que libera luz e calor. Mas uma reação química entre quem? Entre o combustível e o comburente. Né? Combustível, no caso, é qualquer substância, né, que é capaz de alimentar o fogo. Né? Beleza, e o comburente ele dá energia ao fogo, digamos assim, ele ativa a combustão. Né? Sem o oxigênio não tem chama, não tem chama. Né? Então a reação química é entre o oxigênio e o combustível, né? Entre os gases que são liberados pelo combustível, né? Quando qualquer substância ela chega a uma determinada temperatura, ele começa a liberar gás, né? E é esse gás que literalmente reage com o oxigênio e faz a mágica acontecer, faz né, o fogo se propagar. Essa que é a ideia, tá? Então, se a gente quiser, por exemplo, apagar com alguma chama, apagar um incêndio, tem que eliminar um dos três elementos, né? Ou o calor, aí é quando entra a água, o H2O. Na verdade, a água é para diminuir a temperatura, né? Então, a temperatura baixa não tem fogo, né? Por exemplo, se for um, um incêndio com equipamento eletrônico, o pessoal usa CO2, né? Por quê? Porque o CO2 ele vai substituir, vamos dizer assim, o oxigênio. Não vai ter oxigênio no espaço, né? Próximo à chama. Então, é por isso que apaga o fogo. Então, essa aqui é a ideia, tá? E é uma reação química em cadeia, que é um tetraedro, né? Combustível, comburente, calor, que a gente já falou deles, ele acaba causando uma reação química em cadeia, porque um vai alimentando o outro, né? Ele tem essa capacidade de autossuficiência, né? Então, quimicamente falando, para a gente trazer um conceito da combustão. Combustão é uma reação química exotérmica, porque libera calor, entre dois reagentes, o combustível e o comburente. Não é uma reação química entre o O2 e os gases, né, que são liberados do combustível. Né? Beleza. E aí ocorre justamente a liberação, né, de calor em forma de energia. Essa que é a ideia. Massa. Tá. Aí vem no caso aqui, quando a combustão é completa e quando a combustão é incompleta. Observa que o oxigênio está no lado dos reagentes, né? Porque não é ele que vai reagir, não é isso? E sempre vai formar, né, CO2 e água. Isso quando a combustão é completa. Ficou faltando esse complemento da informação, né, de hoje, quando a gente tratou sobre reação de combustão. Reação completa é CO2 direitinho e água, beleza, né? E no caso aqui, essa reação não está balanceada, né? A parte de cima, mas aqui embaixo já trouxe balanceada para vocês. Beleza. Aí tem a combustão completa do metanol, do metano, perdão, não é o álcool, né? Do metano, CH4. Aqui não está balanceado a equação, né? Precisa balancear. No caso aqui já está balanceada. Beleza. E quando a combustão é incompleta? Só tem duas formas, né? Ou a combustão ela é completa ou incompleta. A incompleta, no caso, ou ela libera o CO, o monóxido de carbono, mesmo assim, presença do oxigênio nos reagentes, né? No caso, o combustível é o etanol, né? Então, são os gases do etanol, porque o etanol vai chegar a uma determinada temperatura, vai liberar gás, vai reagir com oxigênio, pronto, e aí é quando acontece a ignição do fogo. Aí, sendo incompleta, vai liberar CO e água, né? Aqui no caso são três moléculas de água, beleza?
Pronto. E o outro caso, o outro exemplo é que, no caso, ele pode liberar fuligem, não é? Quando a combustão é incompleta, tem uma observação, ela tem uma menor temperatura, né? Uma temperatura mais baixinha, né? Quanto mais a combustão é completa, maior é a temperatura. Incompleta, menor temperatura, né? Mas o que importa para a gente é trator de reação de combustão, O2 no reagente, né? É, na maioria das questões, a combustão é completa, vai formar CO2 e água, né? Se for incompleta, a questão é obrigatoriamente ela tem que dizer, né? Forma o CO, monóxido de carbono, ou o carbono apenas, né? E aqui é um outro exemplo de incompleta também do metano, né? CH4 reage com o oxigênio, forma monóxido de carbono e água, né? No caso aqui, formou fuligem, né? E água. Fuligem. É isso, gente, tá? Valeu.